Graça e paz, amados. Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos aqui com alegria e gratidão a Deus para compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 11. São 46 versículos que relatam um milagre tremendo que Jesus operou ao ressuscitar Lázaro. Inclusive, esse milagre, ele foi um marco no ministério de Jesus. A fama de Jesus era muito grande. Jesus já tinha ressuscitado algumas pessoas. Jesus já tinha ressuscitado a filha de Jairo, Jesus havia ressuscitado o filho da viúva de Naim. Mas essas ressurreições foram logo após a morte deles. O milagre da ressurreição de Lázaro ocorreu 4 dias após Lázaro ter morrido. Inclusive, os judeus, o povo acreditava que até o 4º dia a alma poderia voltar para o corpo, mas a partir do 4º dia não. Então Lázaro estava morto e sepultado há 4 dias, para eles não havia mais como a vida retornar. Mas lembremos que para o nosso Deus não há impossíveis. De repente você está assistindo aqui esse vídeo e você está precisando de um milagre. Mas o nosso Deus é o Deus que opera milagres, maravilhas e prodígios. O nosso Deus e único Deus, porque não há outro Deus além dele. Ele é o único. A ele seja dada a honra, a glória e o louvor. Lembrando que Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para que ele vivesse. O pecado trouxe a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Isso nos faz refletir a importância de termos o quê? Uma vida longe do pecado. A buscarmos uma vida de santidade. Porque tem pessoas que vivem como se Deus não existisse. Mas Deus existe, tudo vê e tudo sabe e tudo contempla. Mas a Bíblia também diz, aqui também nesse mesmo Evangelho de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, queridos, pagou o preço para que nós tenhamos vida eterna. Inclusive, o primeiro milagre realizado por Jesus, relatado aqui no Evangelho de João, nós vemos que Jesus transformou a água em vinho em um casamento. Pode ser que você esteja precisando de um milagre na sua casa, na sua família. Pode ser que você seja então aquela pessoa que eu estou precisando mesmo de um casamento. Que o Senhor te conceda a bênção do matrimônio, que o Senhor te conceda a bênção da alegria no seu lar. De repente a alegria foi perdida, a alegria do convívio, a alegria de ter uma família, os problemas sufocando. Amados, que o Senhor entre com graça e misericórdia na sua vida, na sua casa, no seu lar. Uma coisa é certa, para Deus não há impossíveis. Aquilo que você está considerando morto, irreversível, amados, é o irreversível mesmo que Jesus faz. Porque aquilo que é normal, aquilo que ele já nos capacitou para fazer, nós fazemos. Mas aquilo que é anormal, é aquilo que só uma ação sobrenatural, é aí que Deus faz. É aí que Deus entra com providência. Porque ele é Deus de milagres, de maravilhas e de prodígios. E eu quero, antes de lermos a palavra aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, eu quero agradecer a você que tem estado conosco, a você que tem sido um instrumento de Deus para a divulgação desses vídeos. Que o Senhor te lembre mais pessoas para que você possa compartilhar esse vídeo. Uma pessoa que está precisando de um milagre, uma pessoa que está precisando ser fortalecido na fé, na esperança, na graça, no amor. Pessoa que precisa assim de um novo ânimo, de um vigor. Nós ainda estamos passando tempos difíceis no sentido de planeta, né? Com essa pandemia, aos pouquinhos, com a graça de Deus, nós retornaremos às nossas atividades normais. Então, amados, vamos crer que Deus está no controle. A palavra de Deus é um comando dado. A palavra de Deus, ela se cumpre porque não é palavra de homem, é palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Então, vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 11. Nós leremos, amados, os 6 primeiros versículos. Depois nós leremos alguns versículos que fecham o leque de versículos que relatam a ressurreição de Lázaro. Então vamos lá, vamos ler primeiramente dos versículos de 1 a 6.
Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte. Sim, e sim para que a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Agora, amados, vamos lá para o versículo 35. Vamos ler dos 11 últimos versículos. Aliás, são 12 com 35, né? Do 35 ao 46. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: vede, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este em uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondendo-lhe Jesus: não te disse eu que? Respondeu-lhe Jesus: não lhe disse eu que? Se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em um lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Oremos. Pai, eu quero render glórias ao teu nome pela tua palavra lida. Teu Espírito aplique em nossa mente, em nosso coração, a revelação, nos dê o entendimento, para que nós possamos aplicá-la, Senhor. Recebemos esse alimento com gratidão no nosso coração e oramos em nome de Jesus. Amém. Amado, de repente você está assistindo esse vídeo e você está com uma enfermidade grave. Pode também ocorrer que você está assistindo esse vídeo e você esteja sentindo a dor do luto, né? A gente, quando perde um ente querido, é uma dor muito grande. Meu pai já faleceu há uns 15 anos e, amados, eu creio que não há um dia, se aconteceu eu não me lembro, que eu não pense e não me lembre do meu pai. Então a dor do luto, a dor de perder um ente querido era muito grande, é muito grande. E a gente fica imaginando como é que estava o coração de Marta e o coração de Maria. Deus criou o homem para viver e não para morrer. Interessante é que a Bíblia não registra nenhuma palavra dita por Lázaro. O mesmo acontece com José, o padrasto de Jesus, o pai terreno. A Bíblia não relata nenhuma palavra que José disse, mas o comportamento deles, o testemunho deles, trazem grandes lições para nós. Porque se Lázaro e suas irmãs, eles eram amigos de Jesus, a gente vê que realmente eles tinham um coração temente, um coração adorador
Inclusive, quando a gente começou a ler aqui os primeiros versículos do capítulo 11, João relata que Maria, esse episódio não tinha ocorrido, esse episódio onde Maria, ela derrama sobre Jesus aquele perfume, o bálsamo, né? E depois enxuga com os próprios cabelos, ele é relatado no capítulo 12. Mas como João já sabia de toda a história, João já cita aqui, ao falar da ressurreição de Lázaro, esse episódio tão marcante na vida de Maria, onde ela foi realmente aquela que participou, e o próprio Jesus fala isso, né? A preparação dele para a morte, porque Jesus já estava, queridos, a passos largos indo em direção à cruz. Inclusive, esse milagre, ele fortaleceu a fé dos discípulos e despertou e fortaleceu também a fé de muitos outros ao verem um milagre tão tremendo, porque as pessoas acreditavam, assim como as irmãs de Lázaro falaram com Jesus, que Jesus poderia curar Lázaro, poderia evitar que Lázaro morresse, mas não passou pela mente deles que Jesus pudesse o que? Ressuscitar Lázaro. Você pode estar com um problema que você pode dizer, não, esse problema não tem mais jeito, essa situação não tem mais solução, mas lembre-se, e isso é para mim também, amados, que para Deus não há impossíveis. Tudo Ele pode, tudo Ele vê, tudo Ele contempla. Lembrando também algo importante, que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Nos 4 evangelhos, não há nenhuma vez que se diga que alguém tenha morrido na presença de Jesus. Porque, amados, Jesus é a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Assim como Lázaro, Marta e Maria eram amigos de Jesus, que nós possamos ter Jesus como o quê? Como nosso amigo, como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Lázaro em hebraico, o nome em hebraico é Eleazer ou Eliezer, que significa Deus ajudou ou Deus irá ajudar. Inclusive, a gente vê nisso que um nome profético, porque o próprio Deus, né? Aliás, só existe o único Deus. Ele ajudou Lázaro, ele ressuscitou Lázaro, ele salvou Lázaro. E Betânia? Betânia, queridos, em hebraico significa casa dos pobres. E esse nome não era por acaso, mas habitava ali os essênios. Eles pertenciam a uma seita judaica, cujo compromisso deles era ajudar os pobres. Desde o Antigo Testamento que a Bíblia fala em ressurreição, pessoas que ressuscitaram. Há 3 relatos de ressurreição no Antigo Testamento, e o próprio Jesus já havia ressuscitado outras pessoas. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou a filha de Lázaro, mas esta ressurreição, essa obra, esse milagre de Jesus, chamou muita atenção, porque já havia 4 dias que Lázaro havia morrido, e havia uma crença entre os judeus de que a alma poderia retornar ao corpo se isso fosse até o 4º dia depois de sua morte. Que a partir do 4º dia não teria mais como a pessoa retornar a viver. E Lázaro, queridos, ele já estava entrando num processo de decomposição. A gente lembra que quando Jesus foi até ali o túmulo, aqui no versículo, quando Jesus foi até frente ao túmulo, e Jesus pede para que a pedra fosse tirada, que Marta, sempre Marta é aquela que tem a iniciativa, né? Aquela que se prontifica. A primeira a ir ao encontro de Jesus, quando Jesus estava vindo para Betânia, foi Marta. Depois é que Maria foi ao encontro de Jesus. Agora Jesus manda tirar a pedra e Marta se prontifica. Olha, mas Jesus já cheira mal. E Jesus fala para ela, é interessante, amados, as falas de Jesus é algo que eu fico assim tão maravilhada. Porque nós estamos diante do próprio Deus, o Deus encarnado,
as respostas que Jesus dava, os ensinamentos que Jesus passava, em cada colocação que ele fazia. Eu falo assim, que maravilha! É a própria sabedoria falando, é o Rabi, o mestre dos mestres, o Rabi celestial falando, é o Deus doador da vida, o Deus autor da vida falando. E ela fala, mas Senhor, já cheira mal. Assim, Jesus, será que Jesus quer ver ele morto? Quer ver ele ali enfaixado, sepultado? Mas já cheira mal, nós vamos tirar a pedra, Jesus. E Jesus fala para ela, versículo 40, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Então, o Senhor está falando assim, ó, é para você crer, não é para você questionar. E, amados, esse ensinamento serve muito para nós. Muitas vezes a gente está questionando, muitas vezes a gente até limita o poder de Deus, limita o milagre, limita aquilo que Deus pode fazer. Mas Jesus está dizendo para nós, essa situação que você possa estar vivendo, esse diagnóstico que o médico deu, aquele emprego que de repente foi perdido, Deus pode restaurar esse emprego, amados. A importância de nós sermos bons empregados é o patrão, quando as coisas melhorarem, lembrar que existe alguém que é bom, que é dedicado, que é capaz e que ele quer trazer aquele de volta. E Jesus também pode abrir uma outra porta para você. Tenha certeza que o que Deus faz é melhor, é muito melhor do que aquilo que podemos pedir ou imaginar. O Senhor é o Deus que opera. Vamos confiar nesse Deus, se você crer. Não creiamos. Ah, Senhor, mas agora, Pai, o médico falou aquilo, fulano falou aquilo, Beltrano falou aquilo outro, olha a minha vida como é que está assim, assado. Amados, se você crer, você vai ver a glória. Vamos ficar aos pés do Senhor. Vamos ouvir a voz do Senhor. Esse milagre foi operado com objetivos. Deus é um Deus de propósitos, Deus é um Deus de objetivos, Deus tem metas, Deus tem alvo e Deus é aquele que nos amou primeiro. É também aqui nesse Evangelho de João que tem aquele versículo áureo que resume toda a Bíblia. Eu gosto muito dessa passagem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu me lembro até de um pregador. Esse pregador, ele viveu 18 anos pregando a palavra de Deus. E, amados, nesses 18 anos que ele pregou, ele pregava várias vezes por semana. Ele só pregava, só entre aspas, porque é o resumo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pela bondade do Senhor, queridos, eu conheci uma irmã, esse testemunho eu ouvi há mais de 25 anos atrás. Quando essa irmã foi dar o testemunho dela, ela levou no nosso grupo de oração, ela levou a certidão de óbito. Ela levou a certidão de óbito. Essa irmã morreu e já estava lá no Instituto Médico Legal, no IML. Inclusive, ela morreu durante uma cirurgia. Eles nem fecharam a cirurgia. Quando ela ressuscitou, e que viram que ela estava viva, levaram para o hospital e acabaram de fazer a cirurgia. Inclusive, como aconteceu isso? Ela estava desviada, fez uma cirurgia e veio a óbito. A irmã, que já orava por ela há mais de 20 anos, quando soube que ela faleceu, aquela irmã foi para os pés do Senhor, seus olhos debulharam em lágrimas, se derramou. Senhor, eu orei por ela, eu já oro por ela há 20 anos, ela está desviada e ela morreu. Toda a oração que eu fiz, Senhor, consola o meu coração. E Deus falou para ela, sabe o que? Aquela intercessora, você vai lá, Senhor, eu não vou aguentar ver ela, eu tenho muito amor por ela, eu sempre lutei muito por ela, vai lá porque você vai ver, falou isso aqui, novamente Deus falou, você vai ver a minha glória. Jesus está dizendo aqui quem Jesus está dizendo para Marta, não te dito que se crede você verá a glória?
Amado, você quer ver o milagre? Creia. Fortaleça a minha fé. Que essa palavra venha fortalecer a nossa fé. Que essa palavra venha fortalecer o nosso ânimo, a nossa esperança. Que essa palavra seja um colírio para nós vermos as coisas na dimensão do Espírito Santo. Que essa palavra nos dê encorajamento para tirar todas as pedras que Jesus mandar tirar do nosso caminho, queridos. Inclusive era costume colocar uma pedra ali da sepultura, cujo objetivo era o quê? Que ninguém viesse violar o morto, até para amenizar, de repente, até o cheiro, né? Daqueles corpos em decomposição. E, amados, a própria sepultura de Jesus também foi colocada uma pedra ali, na sepultura de Jesus. Então, queridos, Jesus disse que aquela morte não seria, que aquele acontecimento não seria para a morte, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado. Um ponto também que eu gostaria de citar é sobre o fato de Jesus dizer, primeiro Jesus disse que ele não estava morto, mas ele estava o quê? Dormindo. Deixa eu ver aqui o versículo. Ele não estava, por várias vezes, lembra que também, com relação à filha de Jairo, Jesus disse que ela dormia? Por que será que Jesus está falando que está dormindo se está morto? Porque, amados, Jesus está usando aqui uma forma, um eufemismo, uma forma branda, suave, para tratar com um fato tão doloroso, tão terrível, que aliás é uma coisa que a gente nem gosta de pensar, né, amados? É na morte. A gente não gosta de pensar na morte. Mas, queridos, quando nós conhecemos a Jesus, a gente começa a ver a morte diferente. Porque Jesus está falando assim, olha, a morte, na verdade, é um estado temporário. Porque se nós passarmos pela primeira morte, a morte desse corpo físico, nós não passaremos, os salvos não passarão pela segunda morte, que é a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Amados, a coisa mais triste que pode acontecer para uma vida, para uma alma, é estar separado de Deus. A morte, ela é temporária. A morte, Jesus muitas vezes fala, depois até aqui mesmo, nesse capítulo 11, Jesus fala assim, não, os discípulos ficaram confundidos, que Jesus disse que ele tinha adormecido. Jesus falou, não, ele está morto. Eu estou falando assim, olha, quando eu estou dizendo que ele está adormecido, eu estou querendo tratar isso de uma forma que é temporária, uma forma mais branda, mas na verdade ele morreu. Então, queridos, nós, ainda que morramos, nós vamos ser ressuscitados pelo Senhor naquele grande dia. Também não significa que quando Jesus chama a morte, trata a morte como se fosse um dormir, um sono, que quem morreu esteja dormindo. Quem morreu tem consciência. Quem morreu tem consciência, amados. E quando nós ressuscitarmos, na primeira ressurreição, nós sabemos que o que acontecerá? A morte estará destruída, a enfermidade estará destruída, a dor estará destruída. Se a pessoa morreu, o acidente todo quebrado, queimado, mutilado, em decomposição, amados, nós receberemos um corpo à semelhança do corpo de Jesus, porque Jesus, ele foi ressuscitado por Deus dentre os mortos, e Jesus teve um corpo que glorificado, um corpo onde não haverá mais, amados, não passará mais pelos danos da enfermidade, da idade, das dores emocionais, psicológicas, físicas. Tudo isso terá chegado ao fim. Inclusive a Bíblia diz que Jesus é o quê? Jesus é o primogênito dentre os mortos. Por que Jesus é o primogênito dentre os mortos? Jesus é o primogênito dentre os mortos porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar na ordem cronológica. Ele foi o primeiro ressuscitado. Aí você pode falar assim, mas antes de Jesus ressuscitar, ele mesmo não ressuscitou outras pessoas? A Bíblia não fala de outros casos, e até, como já foi citado, no Antigo Testamento, onde ocorreu a ressurreição? É porque Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado com um corpo glorificado. De todos aqueles que foram ou virão
a ser ressuscitado entre os mortos. Jesus recebeu um corpo glorificado e nós receberemos um corpo glorificado também. E que não é um retorno à vida temporária, porque essa primeira ressurreição que Lázaro passou foi uma ressurreição onde ele acabou morrendo depois de algum tempo, não é verdade? Nós não vemos Lázaro por aí, nós não vemos a filha de Jairo por aí, nós não vemos o filho da viúva de Naim por aí, não. Eles tornaram a viver num corpo que não glorificado, nesse corpo humano, esse corpo que está corrompido pelo pecado. Um corpo que já no seu nascimento traz o quê? O DNA do pecado, o pecado lá de Adão, lá de trás, que já está na nossa genética. Mas o Senhor vai mudar essa genética e nós receberemos um corpo glorificado. Nosso Deus, amados, é um Deus de propósito. Então, nessa ressurreição, Jesus deu testemunho da sua vinda, o propósito da sua vinda, que verdadeiramente Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. Não há salvação em nenhum outro nome, só há salvação no nome do Senhor Jesus. Se você ainda não recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, hoje é o tempo aceitável. Se você está desviado, volta para a presença do Senhor. E se você é um servo que pela bondade e misericórdia, assim como eu, está perseverando em buscar, sejamos fortalecidos na fé e na força do seu poder. Possamos testemunhar de Jesus, dos seus feitos, dos seus milagres, das suas maravilhas, dos seus prodígios. Porque o nosso Deus é Deus que até morto Ele pode ressuscitar se isso estiver dentro do seu plano, do seu propósito. Amados, Jesus não dava show, Jesus não se exibia. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus continua fazendo é por causa do propósito do seu coração. É por causa da sua bondade, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. E aqui no versículo, amados, no versículo 40, né? Nós paramos aqui, não, vamos ler o 39 também. Então, ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, a irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? O que eles fizeram diante dessa palavra, né? Tiraram a pedra. Aleluia. Meu irmão, se tem alguma pedra que está impedindo o agir de Deus na sua vida, tira a pedra. Eu vejo essa pedra aqui, olha, essa pedra era comum nas sepulturas, naquela época. Mas eu vejo para hoje essa pedra como o pecado. A desobediência, a murmuração, a incredulidade. Olha, amados, a incredulidade nos leva a caminhos terríveis, a caminhos de desgosto, a caminho de frustrações. Às vezes, por causa de uma situação, a pessoa já não crê mais. Lembra o povo de Israel? Ele saiu do deserto, Deus tirou eles do deserto, Deus destruiu o exército com todos os carros de Faraó ali no Mar Vermelho. E o que acontece? O povo está caminhando, está com sede, já começa a murmurar. Está com saudade das especiarias lá do Egito, murmura. Não murmure, meu irmão. Crê somente. Confie em Deus. Vamos pegar esse lindo exemplo. Eles eram amigos de Jesus e a própria Maria tinha levado aquele perfume para o Senhor e presenteou o Senhor, chorou aos pés do Senhor. Eles adoravam, essa família amava Jesus, essa família adorava Jesus. E queridos, que nós possamos amar Jesus. É tão bom quando o amor, amados, muda a nossa vida, muda a nossa história. O amor traz beleza, traz sentido, traz significado. E o amor de Deus por nós é o amor ágape, é o amor perfeito. Sinta esse amor, seja abraçado por esse amor. Amados, a gente vê o quanto nós somos frágeis e pequenos. Você vê, eu de vez em quando eu falava na igreja, aquilo que a gente nem vê é capaz de nos derrubar. Aquilo que a gente nem enxerga a olhos nus é capaz de nos gerar uma enfermidade e até levar a óbito. E queridos, a gente viu aí essa pandemia e a gente vê o que é a nossa fragilidade. Mas, amados, sabe que nas crises nós podemos obter grande aprendizado nas crises. Que a gente possa estar aprendendo tudo aquilo que Jesus está ministrando ao nosso coração nesse tempo de pandemia.
Nós tenhamos gratidão a Deus por ter uma casa, por ter um lar, e se você não tem, que o Senhor te conceda, meu querido. Valorizar a bênção de termos uma família, a bênção de estarmos, eu louvei ao Senhor que nesse período, meu esposo está trabalhando em casa, a bênção de estar mais próximo, estar diariamente ao lado dele. A bênção, querido, de ter o abrigo do Senhor, a presença do Senhor na nossa vida. Vamos valorizar o que o Senhor tem nos dado. Tirar a pedra, às vezes a gente está olhando mais preocupado na vida de fulano, está acontecendo isso, na vida de fulano. Não, Deus está cuidando de mim. E o milagre que eu preciso, se for da vontade dele, porque a vontade de Deus é o melhor para mim. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu vou viver esse milagre. Eu vou testemunhar desse milagre. E aqui no versículo 41, a palavra de Deus nos diz assim: tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Como nós já dissemos anteriormente, Jesus tinha um propósito de quê? De fortalecer a fé dos discípulos, de gerar fé no coração daquele povo que ali estava. Versículo 43, e tendo dito isto, ou seja, depois de agradecer a Deus, depois de invocar o nome do Pai, Jesus brada em alta voz. Eu acho linda, mas fico imaginando essa cena emocionante. Imagina aquele povo todo ali, aquela sepultura, a pedra foi tirada, a sepultura estava aberta, e Jesus brada em alta voz: Lázaro, vem para fora. Olha que frase maravilhosa. Lázaro, vem para fora. Amados, Jesus está dando ali um comando. E Jesus não fala assim, vem para fora. Já pensou se Jesus fala, vem para fora? Todos os mortos viriam. Mas o propósito de Jesus ali não era que todos fossem ressuscitados. O propósito ali de Jesus, haverá um dia que aqueles serão ressuscitados, mas o propósito de Jesus era que Lázaro fosse ressuscitado. Por isso que Jesus começa a falar, Lázaro, é você, Lázaro. Lázaro, vem para fora. A voz de Jesus chegou até aquele corpo que já estava em decomposição, que já cheirava mal, que só Deus sabe o estado que ele já se encontrava. É uma situação até difícil, mas você vê, você deixar uma carne 4 dias fora, como é que fica aquela carne, né, da geladeira? E o que aconteceu? Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Porque havia o costume, né? Os judeus, eles não embalsamavam os seus mortos. Eles enfaixavam, eles colocavam especiarias, aromas, enfaixavam o corpo e também depois a cabeça, não era tudo junto. E saiu, e ali chegou aquele que estivera morto, chegou a presença da vida, porque Jesus é a vida, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Inclusive, amados, quando o judeu ele perdia um ente querido, durante 7 dias ele estava proibido de se ungir, de se calçar, de se lavar e de se dedicar a qualquer classe de estudo ou trabalho. Ou seja, ele ficava ali realmente sofrendo aquele luto. E aquele luto, ele ia por 30 dias nesse processo de choro, de quebrantamento, mas esses 7 primeiros dias eram dias cruciais. E por isso que já há 4 dias de morto, o povo ainda estava ali para dar o quê? Uma palavra de consolo, para dar um abraço, para apoiar aquelas irmãs que tinham perdido ali o seu irmão Lázaro. Inclusive, eles tinham um grande respeito para com o morto e grande compaixão para com a família. Quando Jesus chegou a casa, ali com certeza tinha muita gente ali, principalmente depois que souberam que Jesus tinha chegado. Então falam tanta coisa, lembra que nós lemos aqui? Quando Jesus chegou, eles falavam, se Jesus estivesse aqui, não podia, ele curou o cego, não podia ter curado Lázaro?
Jesus tivesse, Lázaro não teria morrido. Aí muitos foram lá para ver, eu quero ver o que Jesus vai fazer agora. Jesus já, estão dizendo que Jesus chegou aí, já tinha muita gente ali. Quando souberam que Jesus estava chegando, mais gente ainda, mais pessoas ainda vieram para ver qual seria a atitude, o que Jesus iria fazer, o que Jesus iria falar diante desse acontecimento. O que ninguém imaginou, nem mesmo as irmãs de Lázaro, é que naquele dia, a vida que é Cristo, o autor da vida que é Cristo, o caminho, a verdade e a vida que é Cristo, iria trazer de volta a vida de Lázaro. Louvado seja Deus. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, olha só, amados, o mesmo sol que derrete a manteiga, ele enrijece o barro. Para o coração de alguns teve o quê? Um quebrantamento. Mas para o coração de outros, já foram lá os fofoqueiros falar com quem? Foram lá no Sinédrio. Os judeus, ali a liderança religiosa, os fariseus e saduceus, estavam com muita raiva de Jesus. Tudo que Jesus fazia inflamava ainda, inclusive os irmãos podem constatar isso aqui, a partir do versículo 47 desse capítulo, que os fariseus, o plano deles, né, fariseus, saduceus, do Sinédrio, na verdade, é em tirar a vida do Senhor. E ao ver aquela maravilha que Jesus operou, muitos ficaram maravilhados, e acredita-se que esse milagre foi a causa da entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal, ter sido tão festejada pelo povo, porque o povo ainda estava assim na mente, a maravilha que Jesus fez em fazer com que o morto, após 4 dias de sepultado, tornasse a viver. Muitos dentre os judeus tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Ah, queridos, que o nosso coração se quebrante diante dos feitos de Jesus. Jesus deu o testemunho vivo de que verdadeiramente ele era Deus, ele era o Filho de Deus, o enviado de Deus. Jesus fortaleceu a fé dos discípulos e despertou a fé de muitos que estavam ali. E Jesus, queridos, através desse milagre maravilhoso, Jesus, ele caminhou a passos cada vez mais largos em direção à cruz, porque a fúria, o ódio, a revolta no coração daquela liderança se tornou ainda maior ao ver que todos estavam maravilhados diante desse milagre esplêndido e glorioso que Jesus operou. Creia que Jesus opera milagres esplêndidos na nossa vida. Aliás, o milagre mais glorioso é o milagre da salvação. Você já tem Cristo como teu Senhor e Salvador. Agradeça, celebre. Vamos imitar Maria, vamos dar um perfume. De repente, eu não tenho um perfume, eu não tenho Jesus literalmente para oferecer algo para ele, mas eu vou dar a minha adoração, eu vou confessar o meu pecado, haverá arrependimento na minha vida, haverá quebrantamento, haverá um cântico novo, vamos salmodiar para o Senhor, vamos glorificar o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Graças e glórias ao nome do nosso Deus. A palavra de Deus diz que o tempo certo para a salvação, o tempo certo para nós nascermos de novo, lembra aquela palavra do Nicodemos? Lembra daquele encontro de Zaqueu, né? Zaqueu desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. Então a palavra de Deus nos deixa claro, queridos, que o tempo da salvação é agora, que a aceitação ao Senhor é hoje, que a cada dia, a cada amanhecer, a cada despertar, eu renove o meu comprometimento, a minha adoração, a minha sede de Deus seja constante. A palavra de Deus nos fala, olha, sem demora, venha sem demora, apressa-te a estar diante do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso.
buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Enquanto se pode achar, é o que a Bíblia diz para nós. Que possamos crescer, queridos, no conhecimento de Deus, para que através desse conhecimento nós possamos fortalecer o nosso amor para com o Senhor. Possamos fortalecer que a nossa vontade seja fazer a vontade do Senhor. Possamos conhecer o poder do Senhor. Possamos conhecer a misericórdia do Senhor. Possamos conhecer o propósito do Senhor, a glória do Senhor, a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa existência. Porque a vida, amados, ela não tem sentido se ela não for vivida para a glória de Deus. Vivamos para a glória de Deus. Jesus pode voltar a qualquer momento. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas ainda que Jesus não volte, ainda que venhamos a passar pela morte, ainda que esse corpo desça à sepultura, com certeza eu creio que eu serei ressuscitada por Cristo e receberei um corpo glorificado, que nós receberemos esse corpo glorificado se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração. Bendito e santo é o nome do nosso Deus. Pai, eu te louvo por estar aqui com esses amados, refletindo nesse milagre tão glorioso que o Senhor operou. Amado Deus, eu creio que tu também tem um milagre tremendo na vida dessa pessoa que está ouvindo essa ministração, essa mensagem e que está precisando do teu sobrenatural. Paizinho, eu peço o teu milagre, eu peço o teu sobrenatural. Eu quero pedir a tua bênção de modo especial, ó Deus, sobre a vida de Ana Paula, curando Ana Paula, sobre a vida do Pedrinho, sobre a vida do Jonatas, Senhor. Ó Pai amado, cura aquele que está enfermo, a minha mãe com aquelas dores. Estão tantas pessoas que estão enfermas, tantas pessoas que estão hospitalizadas. A gente tem recebido tantos pedidos de oração, é câncer, é falta de ar, pessoas entubadas. Senhor, pelo poder do nome de Jesus, entra com providência e faz uma obra de cura, de restauração, de libertação para o louvor do teu nome. Ó Deus, a ti toda honra e toda glória. É a minha oração em nome de Jesus. Amado, o milagre que você precisa, Deus pode fazer. Deus tem esse milagre. Que o Senhor te abençoe. Que tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.